Olá, eu me chamo Rodrigo Sampaio e estou apresentando a importação e a configuração de sprites no Unity para projetos 2D. Com o seu projeto criado, eu criei aqui uma pasta chamada Sprites para poder fazer a importação dos sprites no projeto. Uma das maneiras que você pode importar os sprites é clicando com o botão direito e vindo em Import New Asset. Na pasta em que está localizado seus sprites, você pode importar um ou mais sprites ao mesmo tempo. Selecionando um dos sprites que foi importado, você tem no seu menu Inspector todas as configurações e propriedades desse sprite. Um dos primeiros mais importantes configurações é o Texture Type, pois ele vai dizer como será renderizado o sprite selecionado. Se ele será uma textura de mapa, se ele é um cookie, um cursor ou mesmo um objeto ou uma interface de usuário. Em Sprite Mode, você vai dizer se ele é uma figura simples, se ele é um sprite sheet ou se ele é algum polígono na figura apenas que você acabou de importar. Nessa figura aqui, ele é apenas um single. Pixels per unit, você está dizendo quantos pixels desta figura ele vai estar na unidade. Nós temos aqui que o tamanho desse esse sprite específico é 33 por 32. Nós temos por padrão que uma unidade dessa é 100 pixels. Se eu arrastar e trazer para a cena, como ele é 32 pixels apenas, ele não vai ser visível. Se eu diminuir, dizer que cada pixel desse ele vai ser maior, posso multiplicar aqui, diminuindo o tamanho, maximizando a quantidade de pixels desse sprite, ele irá aumentar. O que ele era 33 por 32, ele passa a ser 330 por 320. Dando um zoom na figura, nós vemos que esse sprite ele é um pixel art, mas ele está bastante embaçado, né? Pois no seu Filter Mode ele está de forma padrão em bilinear. Poderia utilizar trilinear, ele iria suavizar ainda mais a imagem, mas no caso de ser pixel art, é importante utilizar nenhum filtro, para que mostre todas as características da imagem, assim como a forma de compressão ele ser none. E ao aplicar, nós temos agora todos visualmente, né, todas as características do pixel art, mantendo as suas cores originais e bem definido. Essa configuração do pixel art tem que ser feita para cada um das figuras, pois se eu trouxer aqui a outra, ela vai estar menor, vai estar reduzida, também vai estar embaçada. Então, uma maneira que não fique repetitivo trocar tantas vezes a configuração, você pode vir aqui no canto e criar um preset, o que você já está configurando, salvar o arquivo do preset para o seu sprite específico. Ele irá criar aqui. Seleciono essa configuração e configuro como eu gostaria, né? Sem filtro, sem compressão, o tamanho exato do pixel. E agora eu seleciono os sprites que ainda não foram configurados e digo que eles vão estar nesse preset. E aplico essa configuração. Agora, se eu importar ele para a cena, todos mantiveram essa configuração já feita, previamente configurada. Uma outra forma de você importar um sprite seria trazer um sprite sheet.
você clicar e arrastar para o seu projeto. Nesse caso, se eu trouxer do jeito padrão que ele vem e trouxer ele para a cena, ele vai trazer toda a imagem, pois por padrão ele é o Sprite Mode Single. Então vamos configurar as propriedades desse sprite. Ele é um sprite múltiplo, é um sprite sheet. Ao selecionar que ele é múltiplo, vamos para o Sprite Editor para poder dividir cada sprite desse em um sprite único. Vemos aqui no menu de Slice, cortar, e nós temos como você quer cortar. O Unity tem 4 opções de corte. Um corte isométrico, você vai selecionar o tamanho do pixel. Você pode cortar também pelo tamanho do pixel, mas não ser um corte isométrico. E você pode cortar pela quantidade de células. Eu dividi aqui por 4 colunas e uma linha, que é o formato desse sprite sheet. Outras opções é o ponto pivô, que seria o centro de massa do sprite, desse personagem. E o centro de massa ele vai interferir como ele interage com outros objetos. Posso deixar ele no centro, top left, na parte de baixo do sprite. E outra opção que você tem que ver nas propriedades é que ao criar esse corte, você quer que ele delete todos os sprites existentes anteriormente desta figura. Você quer que ele tenha um método inteligente, que ele vai manter e ajustar os que já existem. Ou o modo seguro, você vai criar novos recortes, mas não irá deletar nenhum recorte anterior que você tenha. E a figura irá criar após eu apertar no botão de aplicar aqui no canto. Agora ele separou em 4 figuras. Nós temos esse pontinho no meio que é exatamente o centro de massa. Você pode mudar o centro de massa para cada parte, pois quando você estiver movendo um personagem, ele estiver em movimentação, pode ser interessante que esse ponto de massa mude de posição. Posso mudar o nome de cada sprite para poder me localizar, caso ele tenha vários movimentos diferentes no mesmo sprite. E você tem que salvar aqui para ele trazer para essa figura agora cada sprite separado. Quando você tem vários movimentos em apenas uma figura, vindo aqui para configurar o editor, é onde renomear cada sprite seria interessante. Aqui eu vou deixar no automático, pedir para ele selecionar, cortou, ele vai localizar cada uma das figuras, aplicar, e aqui eu posso renomear como eu quiser. E aqui o nomezinho Vitória, que foi o que eu coloquei. Novamente, esse é um pixel art, seria interessante já trazer aqui no preset. Ele alterou o preset exatamente para o sprite editor, né? Para ele ser uma figura simples.
Então deixa eu cortar aqui novamente, selecionar Cell, Slice, aplicar. E o tamanho dele também seria 32, vou aqui alterar pixel por unidade 10, ok. E aqui seria o sprite. Esse seria o básico que eu gostaria de apresentar e obrigado pela atenção.